così si che lì Africa. Essa era a dúvida de muitas pessoas quando a Nauzira decidiu deixar o Brasil rumo a Angola. Ela responde: certamente, esta não é a visão de Deus, conforme nos diz Salmos 67:2, para que se conheça na terra o teu caminho, em todas as nações a tua salvação. Somos enviados, antes de tudo, porque Deus chama, não só por causa da necessidade. A Nauzira sempre foi uma missionária transparente. Numa carta ao pastor Valdemiro Timichek, diretor da JMM, datada de 19 de dezembro de 1996, ela expõe frustrações e temores. Escrevia de Johannesburgo, na África do Sul, à véspera de mais uma volta a Angola, depois de um período de férias. Estou embarcando hoje para Angola e amanhã, se tudo der certo, estarei no Uambo. Só estando num lugar civilizado é que avaliamos o quanto aquilo é o fim do mundo. Estou voltando um pouco frustrada. Nestes anos, conversando com missionários que estão em locais difíceis por muito tempo, percebi que existe uma tendência a irmos ficando amargos, com sentimento de autocomiseração e, consequentemente, desestruturados emocionalmente. Conviver num contexto onde tudo é um parto com fórceps para resolver, desde alimentação, documentos, trabalho, etc., desgasta física e emocionalmente. E a bola de neve vai aumentando, sem contar que isto aqui é uma luta diária contra o Deus deste século. Pobre África, tão oprimida pelo inimigo de nossa alma. Mas eu quero ser saudável, pastor. Ajude-me, ore por mim. Eu tenho pavor de ficar uma missionária amarga, chata, cobrando e responsabilizando pessoas. Durante os momentos mais difíceis que a Nauzira passou, Deus sempre mandou a pessoa certa para cuidar dela. Em algumas dessas ocasiões, esse Barnabé foi sua amiga Sônia Fioranelli. Sônia define sua amizade com a Nauzira como 2 corpos em uma alma. A primeira vez que Sônia ouviu falar de Nauzira foi quando o pastor da igreja que ela frequentava voltou de uma convenção em Brasília, dizendo que havia conhecido uma missionária de verdade. A missionária era a Nauzira. Ao longo dos anos, Sônia acompanha o ministério da amiga. Quando a Nauzira teve peritonite no Uambo, no ano de 2000, os médicos não podiam fazer mais nada. Sônia se dispôs a fretar um avião para ir buscá-la. No entanto, nem isso poderia ser feito. O médico que a assistia disse que se ela se movesse, morreria. Houve uma mobilização geral das igrejas no Brasil, clamando a Deus. Até que a Nauzira teve o discernimento de que a doença deveria ser repreendida, pois era diabólica. A missionária Margarete, que morava com ela, impôs as mãos e orou. A Nauzira foi curada no mesmo dia. Quando chegou ao Brasil, os médicos constataram que houve rompimento de um quisto, o que provocou a peritonite, mas somente havia pequena quantidade de líquido ainda em seu corpo. Quando surgiu a possibilidade de enviar carga para Angola pela FAB, em 3 dias Sônia mobilizou a Igreja Batista Unida do Brás e a Igreja Batista da Penha para atender às solicitações da lista que a Nauzira havia mandado. Ao todo, conseguiu quase 5 toneladas de materiais para um orfanato e outros projetos. Quando a Nauzira estava com a volta definitiva para o Brasil marcada, Sônia ligou para ela. Ao perguntar-lhe a respeito dos detalhes, percebeu pela voz de Nauzira que seu estado de ânimo não estava bom. Sônia achou que deveria buscá-la e foi até o Uambo para estar ao lado dela. O trabalho da cadeia está detonando. Tanta gente se converteu. Agora é a fase dos chefes serem presos. Creio que Deus os está colocando lá para ouvirem sua palavra. Dou meu sangue lá. Carta de Nauzira Nascimento. A Shirlésia Maria de Souza, coordenadora regional da África, Junta de Missões Mundiais, abril de 1999. Embora o Seminário Teológico Batista do Uambo fosse a menina dos olhos de Nauzira, ela criou e abraçou outros projetos significativos ao longo de seus 17 anos em Angola.
A guerra em Angola não trouxe apenas tiros e bombas para a população. Provocou também o colapso das infraestruturas sociais e econômicas do país. Com isso, veio um aumento considerável do índice de criminalidade. As cadeias e penitenciárias ficaram lotadas e em condições precárias. A Nalzira, ao lado da Convenção Batista de Angola, CBA, percebeu a necessidade física e espiritual dos presos na unidade penitenciária do Uambo e entrou em ação. Nasceu o projeto Epopedo, que na linguagem umbundo significa resgate. Visa melhorar as condições de vida dos presidiários em 4 áreas principais: formação educativa e alfabetização, fornece professores, livros didáticos e material escolar; apoio à saúde, reclusos sem família no Uambo recebem pelo menos uma refeição diária. Uma equipe médica atende semanalmente os presos doentes e providencia os medicamentos necessários. Atividades recreativas. A CBA organiza jogos de futebol entre os presos, jovens das igrejas e os policiais. Organização de uma cooperativa para gerar fundos através da venda de produtos agrícolas e artesanais feitos pelos presos. O dinheiro arrecadado é empregado, entre outras coisas, para pagar o processo de soltura do preso depois de completar sua pena. Em muitos casos, o recluso não dispõe de recursos próprios para sair da penitenciária. A Nalzira conta a história de um homem que conheceu a Cristo na penitenciária do Uambo. Um dos detentos, João Varandas, que trabalhava na ONU, foi parar na cadeia porque contribuiu para um desvio de mercadorias. Sempre que tínhamos dúvidas no computador, íamos até o escritório da ONU para consultá-lo. Ele era um chefe importante. Ficamos surpresos ao constatar sua presença na prisão. Nos primeiros meses, ele estava indiferente, mas sempre assistia aos cultos. Até que aceitou a Cristo como seu Salvador e começou a fazer um curso bíblico que damos lá, ministrado por um aluno do seminário. Ele devorou as apostilas tão rápido e pediu: "Irmã Ana, quero fazer teologia." Fui de férias e deixei-o fazendo o curso Seja um Obreiro Aprovado. Já vai para o 2º livro e tem sido pastor dos presos. Foi nomeado chefe dos presos pela direção do presídio. É a pessoa estratégica para nós, pois tanto a polícia como os presos confiam nele. As aulas estão caminhando bem, já são 99 alunos estudando até a 6ª classe. Comprei 120 cadernos e alguns livros para os professores, que também são presos. As noites têm feito muito frio, por isso fizemos uma campanha de esteiras, compramos 100 e cobertores. Eles dormem no chão. Consegui 45 cobertores. Descobrimos que vários presos já haviam cumprido a pena, mas não podiam sair porque não tinham dinheiro para a multa. Varandas me ajuda fazendo o levantamento dos documentos e aqui fora vamos ao tribunal pagar e conseguir o alvará de soltura. Tem dias que se torna engraçado. No seminário aparece ex-preso pedindo ajuda, agradecendo, pedindo emprego, Bíblia, perguntando horário de culto. Sábado passado, eu estava tomando o café da manhã quando levei um susto. Era o João Varandas. Pelo seu bom comportamento, recebeu autorização para passar o fim de semana em casa com a família e ele imediatamente veio nos procurar. Temos vários convertidos lá dentro e os que saem tenho encaminhado para as nossas igrejas. Ele é o nosso José, mas o Deus eterno estava com ele e o abençoou, de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Este pôs José como encarregado de todos.